Fala, parceria! Bem-vindos a mais um vídeo de revisão. E olha aqui, ó, revisão Unicamp, a primeira prova dos grandes vestibulares para a galera daqui de São Paulo. Então, sem enrolação, vai prestar Unicamp? Se liga na revisão 3, 2, 1, vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com Lousa e Giz, pra gente fazer revisão Unicamp, Geografia Geral. Seguinte, adoro fazer esses vídeos de revisão. Vou deixar um card aqui, ó, só de playlist de revisão nesse estilo meio mapinha mental que a galera adora pra você. E se você tá aqui por causa da revisão, já fortalece o canal. Se inscreve, compartilha, manda pros brother. Quero chegar nos 10 mil inscritos, só tenho 2 meses, hein? Então me ajuda aí. E antes de começar a revisão, o último recado é: se ligou na camiseta? Quem pegou a referência, manda um comentário. Vamos que vamos, revisão Unicamp Geografia Geral. Pessoal, esse é o primeiro vídeo da Unicamp. Em breve tem o vídeo de Geografia do Brasil da Unicamp saindo na semana que vem. Eu olhei a prova da Unicamp dos últimos 5 ou 6 anos e reconheci 3 temas de maior recorrência: geopolítica, geografia física e globalização. Em Geografia Geral, são os 3 temas mais cobrados. Então, resolvi trazer aqui para a gente comentar um pouco sobre esses temas. Só que é o seguinte, vou começar por geopolítica. Mano do céu, o tema gigante. Tava falando isso com meus alunos na aula hoje. É muito difícil você prever o que vai cair. Historicamente, o que mais caiu foi a Europa, mas tinha ali uma questão muito forte do Brexit, certo? E algumas coisas muito fortes de atualidades. No ano do plebiscito de independência da Catalunha caiu assim, uma questão sobre isso. Então, a primeira coisa que eu vou falar de geopolítica aqui para você é: fique esperto, porque vai ter questão de coisas que aconteceram esse ano. Então, tentando trazer para alguns temas que são recorrentes e que a gente precisa estar ligado. O primeiro tema é China e Estados Unidos. A relação azedou, certo? 2017 e 2018 o governo Trump começa com a guerra comercial. Vareta, o que é guerra comercial? Cara, tem um videozinho só explicando, tem uma série de vídeos de 3 a 4 minutos explicando um assunto. Procura aqui que vocês vão gostar. O Trump começou a criar tarifas alfandegárias para produtos chineses. Ele aumentou, se não me engano, em 8% a tarifa para vários produtos chineses, como forma de frear um pouco das importações chinesas. Durante um tempo, a China crescer para os Estados Unidos foi bom, barateou o custo de produção, segurou a inflação em termos globais, mas agora ela cresceu demais e botou muitas linhas de fora. Então o Trump começou a tentar frear isso. Só que a China, velho, matou no peito e falou: vai taxar o meu produto, então eu vou taxar o seu. Coisa que ninguém faz para os Estados Unidos pelo tamanho da sua economia. Então, começou uma guerra de taxação de um a outro. Isso foi muito forte em 2018, 19, 20, você fez questões sobre isso. Outra coisa que está crescendo aqui é a relação entre China e Rússia, que vem se aproximando. E a relação entre Rússia e Estados Unidos também vem azedando. Consequentemente, vai deixando essa relação aqui ainda mais tensa ainda. O que mais que você pode pensar aqui? A China com seu projeto de expansão política, fazendo cada vez mais acordos com países africanos, latino-americanos e a própria Rota da Seda. Cara, os Estados Unidos era o principal parceiro econômico da América Latina, não é mais. Então há uma tentativa dos Estados Unidos de frear esse crescimento chinês. Saiu o Trump, entrou o Biden, a política é a mesma, certo? A ideia é de tentar reduzir essa influência chinesa no mundo para manter essa hegemonia americana. Então, em todas as questões políticas, isso daqui vai ser travado. Por exemplo, não me surpreenderia daqui a alguns anos os Estados Unidos propor taxação para países que queimam muito carvão mineral. Adivinha quem tem muito carvão mineral, tem a maior parque industrial do mundo e depende desse carvão? A China. Seria uma desculpa ambiental para taxar produtos chineses. Então, vai extrapolar para outros lados. Então, entender que esse crescimento econômico chinês, não só crescimento econômico, tá? Mas crescimento tecnológico. Enquanto a China não era reconhecida como uma potência tecnológica, os Estados Unidos não ficavam tão bravos. A partir desse momento, para mim o marco ali é 2010, isso se torna importante. Então, essa relação você tem que ficar ligado. E saiba, quando as duas maiores economias trazem pequenos conflitos comerciais, isso afeta todos os outros países.
porque o mundo todo tem grandes relações econômicas com esses dois players. Certinho? Vamos lá. Um outro tema que eu coloquei aqui, ó, América Latina. Cara, a América Latina passou por algumas eleições, então você teve algumas mudanças de poder com a entrada de novos presidentes de esquerda. Então, se você pegar desde o Alberto Fernandes na Argentina, depois o Pedro Castillo no Peru, depois o Boric no Chile e agora o Gustavo Petro na Colômbia, é uma mudança de posicionamento da América Latina. Então, ficar esperto com isso, com essas duas eleições. Normalmente, esses governos de esquerda conseguem ter uma vitória quando há um empobrecimento dessa população. Essa população mais pobre acaba se conectando com essas pautas, muito ligado a pautas de assistência social, de aumento do salário mínimo, de redução da desigualdade. E é isso que aconteceu como um todo na América Latina. Dois países eu quero trazer para vocês. Primeiro, a Argentina. A Argentina é sinônimo de crise desde a época lá de 99. O processo de dolarização da economia argentina, nos anos 90, gera impactos até hoje, que é um país que não consegue sair do buraco. A dolarização da Argentina na década de 90 fez com que o parque industrial argentino se reduzisse, afinal, os custos de produção ficaram em dólar, e quando as empresas saem dos Estados Unidos para produzir na Argentina, elas estavam querendo evitar ter custos em dólar. E entre indas e vindas, governos de esquerda e direita, a situação se deteriora e hoje é o país com maior inflação na América Latina. Tem diversos tipos de câmbio para tentar gerir o país e passa por um processo de empobrecimento da população muito ligado a esse processo inflacionário completamente descontrolado. Outro país que eu trago para vocês aqui é o Chile. Eu gravei um vidinho sobre o Chile, vou deixar o card aqui. E isso acontece muito nos meus vídeos de revisão. Várias pautas que eu tenho aqui, eu já trabalhei de forma mais intensa. Não sei se vocês viram, mas a porta abriu porque algum cachorro passou por aqui. Vamos lá. O Chile passou por muitos protestos no ano de 2019 que culminaram num plebiscito para fazer uma nova constituinte. O Chile era o único país sul-americano, que mantinha a constituição do período ditatorial, do período Pinochet. Você teve então o plebiscito aprovando fazer uma nova constituinte, a vitória de um presidente ali da centro-esquerda, que era o Gustavo Boric, não é Gustavo Boric, o nome dele é Boric, e a Assembleia Constituinte propondo uma nova Constituição. Porém, essa Constituição não foi aprovada, então você tem esse imbróglio ali acontecendo no Chile. Além disso, questões com a Nicarágua, a América Central aparecem menos, mas você tem ali um governo ditatorial na Nicarágua, uma democracia que se corrompeu completamente, então pode ser um outro tema a aparecer. Indo ainda aqui para geopolítica, não tem como não trazer a ideia de Rússia e Ucrânia. Eu gravei um videozinho do que pode cair de Ucrânia nos vestibulares, também vai ficar em algum card se não procura no canal. Mas separei 4 temas que você tem que ficar muito ligado. Primeiro, falar de energia. A produção energética e a dependência energética da Europa em relação à Rússia e como o aumento no custo de energia pode impactar, principalmente agora no inverno que está para chegar na Europa, como o custo da energia aumentando gera impactos inflacionários e isso atingiu não só a Europa, mas todo o planeta. Então essa relação do conflito, encarecimento de energia e os impactos globais que isso tem, principalmente impactos inflacionários. Outra coisa é você conseguir remeter esses conflitos à Guerra Fria. Cara, lembrar que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, lembrar que foi a aproximação da OTAN, uma organização criada, militar, de ajuda mútua, criada na Guerra Fria, ao se aproximar da Ucrânia, que foi o estopim para essa guerra. Então você tem que conseguir fazer esses paralelos. Ele pode fazer uma questão que vai começar falando da conflito atual e te remeta ao período de Guerra Fria, ao período da bipolaridade. Então você precisa conseguir trabalhar esses dois assuntos, fazer essa relação. Então vamos lembrar na Guerra Fria, do mundo bipolar, da União Soviética, onde a Ucrânia era a segunda maior república da União Soviética, que era muito importante da produção de alimentos na região. Depois da separação, há ainda uma tentativa da Rússia manter essa área, que era a antiga União Soviética, como sua área de influência. E quando ela começa a perder essas áreas de influência, você vai começar a ter uma política cada vez mais acirrada a culminar no conflito
que você está vendo hoje. Indo aqui para o próximo ponto é a Crimeia. Lembrar do processo de anexação da Crimeia em 2014, que é muito parecido com o processo de anexação de Luhansk e Donetsk. Vamos lembrar que a porção leste da Ucrânia, você vai ter muitos falantes de russo. É uma população russófona, a gente costuma dizer. Então, os cachorros estão interessados na revisão. Essa população russófona vai ter uma proximidade com a Rússia e no momento em que a Ucrânia quase entra na União Europeia, começa uma série de protestos na Ucrânia, o Euromaidan, e isso vai gerar vai dar força aos movimentos separatistas que com o apoio russo vai fazer a anexação da Crimeia lá em 2014. E por fim, cara, qualquer coisa sobre a Ucrânia pode cair. Você tem que saber reconhecer onde é o Mar Negro, onde o Mar do Azov, aonde é a Crimeia. Você tem que saber da importância estratégica da posição da Ucrânia. Você sabia que pela Ucrânia passam 2 gasodutos russos que exportam gás natural para a Europa? Você sabia que a Ucrânia, o Mar Negro, é uma saída para um mar quente e a Rússia, a maior parte do acesso para mar que ela tem, praticamente todo o acesso para mar, é no Mar do Norte, que é um mar que congela ao longo do tempo? Você lembrar do acidente de Chernobyl, você lembrar do solo de Chernobyl, que é um solo muito fértil que tem nessa região. Então, toda e qualquer informação sobre a Ucrânia é importante. Eu dei uma aula de atualidades sobre a Ucrânia, porque eu tenho feito aulas de atualidades gratuitas, abertas, quinzenalmente. Agora essas aulas ainda vão se mantendo, algumas aulas de revisão vão acontecer, fechadas, algumas gratuitas, algumas não, mas me segue no Instagram, que lá eu falo sobre tudo, então vou deixar o Instagram aqui para você me seguir. Certinho? Cara, se você chegou até aqui no vídeo e não curtiu, é mancada. Eu já falei aqui uns 5, 7 minutos para você, o mínimo que você pode me atribuir é um dedão no like. Vamos lá! Na geografia física, cara, a geografia física é muito grande, eu tentei aqui pincelar algumas coisas que eu vi nos últimos anos. Primeiro, eventos climáticos extremos. Furacão. Furacão é um evento que acontece no mar e vai afetar sempre áreas litorâneas. Não é tornado que acontece no meio do continente, é furacão. Então ele se forma no mar, onde tem água quente. Água quente são centros de baixa pressão. Sempre que você vê esses ventos mais fortes, esses ventos extremos, isso tem que estar na sua mente. São centros de baixa pressão. Repete comigo, centros de baixa pressão. Então você pode acontecer aqui no Oceano Atlântico, como aconteceu o Ian há pouco tempo. Vai cair o Ian? Não, porque eu acho que as provas estavam prontas. Mas na costa do Oceano Índico, ali em Moçambique, acontece furacões. Acontece na região da Austrália, Nova Zelândia, acontece na região do Japão, quando a gente chama de tufão. Então, está associado que as áreas de baixa pressão podem gerar esses eventos extremos, ciclones tropicais, chegando ao ponto de furacão. No Brasil, você vai ter essas tempestades tropicais, esses ciclones tropicais acontecendo também. E, de novo, centros de baixa pressão. Nunca se esqueça disso. Outra coisa importante de clima é você reconhecer a ação dos diversos fatores que atuam sobre ele. Escrever ali latitude e longitude. Cara, latitude, quanto menor a latitude, mais perto da linha do Equador. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude, menor a temperatura. Altitude, quanto maior a altitude, mais frio. Quanto mais perto do nível do mar, mais quente. Saber também a ação das massas de ar. Cara, massas de ar costumam aparecer mais em Brasil, certo? Mas saber que as massas de ar também atuam aqui. Além disso, saber a atuação das correntes marítimas. Cara, se você pegar a corrente marítima, eles costumam perguntar ou sobre a corrente do Golfo, que é a corrente quente. Correntes marítimas quentes levam calor, a mais famosa é a corrente do Golfo, que sai ali do Golfo do México e vai percorrer ali Reino Unido e vai até a Escandinávia, por isso que ali algumas praias não congelam e alguns portos conseguem continuar funcionando. E correntes frias, que além de levar frio, se liga nisso, correntes frias levam frio, correntes frias têm mais fitoplânctons, consequentemente a cadeia alimentar marinha é o fitoplâncton, então correntes marítimas frias são melhores para a pesca e elas ajudam na formação de deserto, porque elas promovem chuvas no mar e quando essa nuvem chega no continente ela já está seca.
Para fechar, a ação da continentalidade e maritimidade. Áreas mais perto, mais dentro do continente, menor oscilação térmica, menor amplitude térmica. Falei ao contrário, desculpa. Áreas perto, dentro do continente, tem uma maior amplitude térmica, continentalidade. Por isso que o deserto é o ápice da continentalidade. É muito quente e muito frio no mesmo dia. Áreas litorâneas ou com muita água, a variação da temperatura é menor, principalmente pelo coeficiente térmico da água também ser menor. Trazendo o segundo tema aqui, falar um pouquinho de geologia. Galera, geologia e geomorfologia você vê bem no começo do ano, mas é um tema mega importante para quase todas as provas. Queria trazer aqui primeiro lembrando as estruturas geológicas. Você tem os escuros cristalinos, ou maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Lembrar ali o período de formação, o processo de formação, os dobramentos modernos se formaram por orogênese e tal. Sim, lá no período terciário da era Cenozoica, são áreas com intensa atividade sísmica. Mas lembrar também das questões econômicas. Cara, áreas de escudos cristalinos são as primeiras áreas a se solidificar no planeta, lá na era pré-cambriana. Você tinha nesse período partes do núcleo que é formado por metal que se soltavam e se solidificavam junto com a crosta. Por isso, áreas de escudos cristalinos, você tende a ter minerais metálicos, anota essa que pode aparecer. Vareta, então, onde tem extração de minério metálico aqui no Brasil é porque são áreas de escudos cristalinos? Sim, mano, é isso aí, é isso mesmo. E nas bacias sedimentares, esses sedimentos podem ser não só sedimentos minerais, mas muitos sedimentos de seres vivos. Consequentemente, olha lá, o que acontece? Você tem sedimentos orgânicos que vai dar origem a combustível fóssil. Então as áreas onde eu encontro gás natural, carvão mineral e petróleo são áreas de bacias sedimentares? Sim, são áreas de bacias sedimentares. Lembrando que a formação do petróleo é ligado a ambiente marinho, a formação de carvão mineral é ligado a ambientes de florestais. Para fechar, lembrar dos agentes internos, cara, vulcanismo, orogênese e pirogênese, formando falhas e dobramentos, e abalos sísmicos, são temas importantes que eles gostam de colocar ali na prova. E das formas de relevo, planalto, planície, montanha e depressão. Lembrar que planalto e planície aqui no Brasil, ele é dado pelo processo, por que tipo de processo que predomina naquela região. Os planaltos são as áreas onde predominam processos de erosão, enquanto as planícies são áreas que predominam o processo de sedimentação. Ter a noção de como esses agentes externos atuam no local e é a partir disso que a gente classifica o que é planalto e planície no Brasil, certo? Além disso, é lógico, as depressões, que são as áreas mais baixas que seus terrenos adjacentes para ficar bonito, certo? Cara, revisãozinha é pai e bola de praticamente tudo que eu falei aqui, tem aulas completas aqui no meu YouTube. Se você for no meu Instagram e falar, vai, então, onde está a aula completa de tal coisa? Caso você não ache aqui, passa lá, me chama no direct que eu te mando um videozinho dessa aula inteirinha para você, se é um tema que você precisa rever com mais profundidade. Certinho? Se você gostou do vídeo, então, cara, curte, se inscreve, compartilha, fortalece e vamos que vamos, porque bora virar Unijumpers esse ano. Bora para o Unicamp.